Queridos irmãos, novamente, boa noite para todos. É com muita alegria que estamos de volta para estudarmos as cartas de Paulo. Hoje, o nosso encontro de número 87, que tem como tema Renovemo-nos dia a dia. Nesse momento, eu gostaria de carinhosamente abraçar a todos que se encontram no chat conosco desde antes, porque alguns minutos que antecederam o trabalho já havia uma reunião contando com a Maria Rocha, a Regina, a Helena, a Fabiana, a Ritoca, Marinalva, a Wanda, Silene. Eu estou lendo rapidamente aqui, a Helena já citei, a Ângela, a Núzia, quem mais aqui? A Wanda, a Kelly. Eu não estou citando as cidades, mas a Alice, eu gostaria de... O Ederson, que está sempre aí com a gente também. Enfim, a Luísa Medeiros, a todos que... O Anderson, que entrou agora, a Keile, a professora Marinalva, enfim, todos vocês, muito obrigado pelo interesse, pela audiência, por estar junto conosco nesta tarefa tão especial para os nossos corações. Sem delongas, nós estamos trabalhando com as cartas de Paulo, especificamente estudando a carta de Paulo aos Romanos. E nós estamos estudando o capítulo 12, que nesse momento eu vou convidá-los para nos acompanhar na leitura dos primeiros versos. Vamos lá. Eu vou colocar no vídeo para vocês acompanhar, aqueles que podem e aqueles que não estão visualizando, estão acompanhando através das transmissões das rádios. Eu endereço então um abraço também aos amigos da Rádio Brasil Espírita. Se puderem abrir os textos em casa, pode favorecer. Vamos lá. Sem delongas, Paulo, no primeiro versículo da carta, assim se expressa para o nosso coração da atualidade. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Verso 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação de vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Mas individualmente somos melhores ou somos membros uns dos outros. Vamos lá. Nós vamos retroceder e eu vou ler, com a permissão de vocês, novamente o verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus,
que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Na última semana, nós trabalhamos esse versículo que suscitou para nós muito aprendizado. E vamos aqui rapidamente fazer a conexão, para dar aquele sentido também da continuidade. Porque a gente aprende com Allan Kardec que devemos partir do simples para o complexo, do particular para o geral. Então o texto veio propor para que o aprendiz, que somos todos, devamos operacionalizar com compaixão, trabalhar com sentimento com as questões espirituais. Precisamos compreender a importância do sentimento, que no dizer da espiritualidade, no Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, uma lição de Erasto, o sentimento hoje, para nós, que já temos o pensamento contínuo, que já estamos na esteira da evolução, no rumo da sublimação, ele nada mais é do que o instinto que se transformou. Então, hoje, quando nós elaboramos um pensamento em bases de análise, de racionalidade, de lógica, de probabilidade, e investimos, e ele se transforma em atitudes, palavras e ações, quanto mais nós repetirmos essa operação, esse pensamento ou essa ideia, hoje consciente, ela vai se tornar amanhã um reflexo instaurado. Portanto, a ação hoje que é elaborada passará a ser uma ação automatizada. Você não precisará mais raciocinar, desenvolver o pensamento para que a atitude aconteça. Nós estamos hoje ajustados no contexto da evolução a partir de toda a cadência evolutiva que implementou instintos e que hoje se esboçam de uma forma a definir o homem inteligente, dotado de razão e sentimento. O convite do Evangelho, ele chega para aqueles que já estão em vias do despertar consciente, para aquisições que estão para além do que até então nós nos acostumamos. Hoje estamos estabelecidos em nível de conquistas muito importantes no campo da intelectualidade, na elaboração que conjuga esforços, portanto, promove a lei que vai sendo desenvolvida por nós a cada instante, que é a lei de sociedade, pelos princípios do trabalho. Então, nós estamos hoje capacitados intelectivamente para viajar para as estrelas, da mesma maneira que podemos mergulhar nos princípios mais fundamentais da matéria, de acordo com a nossa concepção. Com o que nós já desenvolvemos, nós lidamos com energias, e essas energias hoje são suficientes para nos mostrar a divisibilidade dessa matéria, até onde a gente conseguiu desenvolver energia. Porque quanto mais capacitados, mais iremos nos aprofundar
nas regiões ainda desconhecidas da própria estrutura material, até que o homem venha a se deparar com o fluido cósmico universal, com a matéria primitiva, conforme Allan Kardec desenvolve para nós na codificação espírita. Porque, inclusive, o pensamento de Deus, ele se esparge no universo através desse fluido cósmico universal. Nós nos comunicamos por ele. O nosso pensamento, onda eletromagnética, atinge corações através desse fluido cósmico universal, como o vento que leva o som. Então, hoje, nós estamos reunidos para estudar o Espiritismo e o Espiritismo abrir para nós esses portais do Evangelho. E o Evangelho é a boa notícia. O que antes era irrealizável, porque desconhecíamos, hoje o Evangelho se transforma numa possibilidade extraordinária e que necessitamos, portanto, descortinar para entrar também em esferas íntimas até então inconcebíveis. O Evangelho, portanto, nos convida para passear por uma terra encantada chamada a terra espiritual do nosso coração. Só foi possível assim agora porque o homem, a humanidade se desenvolveu. E hoje, embora ainda ineficientes, incipientes, neófitos, que oscilamos tanto, nós já temos a possibilidade de nos aproximarmos, utilizando dos próprios recursos íntimos, seja em bases da inteligência ou das conquistas espirituais, conforme dito, já implementadas, para estarmos um pouco mais próximo dos mestres espirituais, que caminharam na vanguarda e descobriram por si mesmos a beleza que é a vida. Poética, harmônica, profunda, sutil, espiritual, portanto. Muito diferente do que nós nos acondicionamos para lidar com uma esfera espiritual que, para nós, ela tinha um sentido de materialidade. Então, aqui na Terra, o que nós entendemos ser proveitoso, é necessário que nós possamos verificar que é valioso, mas não é definitivo. Todos os recursos que estão nas nossas mãos são provenientes da providência divina, que concede a cada um segundo as suas possibilidades. Mas essa concessão é um grande desafio para cada um de nós criarmos situações em que, ao lidar com esses recursos, possamos crescer e nos candidatarmos para operar com novos recursos, que ainda não são possíveis estar em nossas mãos. A cada um segundo as suas obras, conforme Jesus apresenta para a gente. Muitas vezes, ainda num plano de primitividade, nós estamos tentando entender esse segundo as suas obras com parâmetros que ainda nos vinculam muito mais ao passado do que aquelas propostas que nos conclamam para o futuro. O Evangelho é um clamor para que nós possamos objetivar o grande futuro. Então o Evangelho, que até então entendíamos como um código de comportamento, ele passa a ser, na verdade,
um estudo aprofundado da nossa realidade, da maneira com que nós concebemos a vida. Nós interpretamos comportamentos, a manifestação da natureza, como o nosso organismo reage, como nós vamos lidar com as esferas desafiadoras do caminho, seja no âmbito do convívio ou nas próprias práticas que realizamos para aprimorar os nossos sentidos, o tato, o olfato, o paladar, a audição e a visão. Eis um grande curso, uma proposta interessante para se pensar. Então Paulo de Tarso vem dizer para nós: rogo-vos, pois, irmãos. Ele faz uma rogativa. Ele faz um pedido. Com humildade. Porque ele se coloca como irmão. Para que tenhamos compaixão. A compaixão de Deus. Sem compaixão, eu não me relaciono com qualidade. Porque a compaixão aqui é procurar agir com um sentimento que favorece para que possamos ver o próximo. Ele a representar as nossas próprias necessidades. Para isso nós temos que agir com um sentimento. Compaixão, compartilhando, se envolvendo, se doando. E é uma compaixão de Deus. E esse convite do Paulo é complexo. Sabe por quê, Marinalva? Porque a compaixão de Deus, ela estará sempre num plano superior. Porque a compaixão de Deus é absoluta, a nossa é relativa. Então, o tempo todo, nós temos que relativizar o nosso comportamento, o nosso sentimento, o nosso entendimento para com os semelhantes. Por isso que o Paulo diz assim, para que nós possamos nos apresentar em sacrifício. O sacrifício aqui é no sentido de sacrificar o interesse pessoal. E nos envolver com o interesse do semelhante. E o Paulo fala que isso é santo e agradável a Deus. Muitas vezes nós vamos praticar o bem por uma questão cultural. Por uma injunção do caminho. Você tem que auxiliar para que ela possa ir ao banheiro, porque ela está de muleta. Trocar a fralda. Dormir no hospital. Limpar a fraldinha. Agora vocês não estão mais nessa época. Na minha época tinha fralda. Limpar a fraldinha do neném. Agora é trocar a fralda. O indivíduo fala assim, ai meu Deus, eu não dou conta. E na verdade, não tem outro para fazer, será você. Então quando nós estamos sob o impacto das circunstâncias que nos impõem a atitude, mesmo que nos tire da zona de conforto, nós estamos sendo, na verdade, convidados para refletir sobre essa lição chamada sacrifício. E nós verificaremos, pela própria resposta da vida, que é muito bom ajudar o outro. Que é muito interessante, porque nós percebemos como que a vida responde, sempre de uma forma agradável. Então, quando Paulo fala sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, significa que Deus está sendo agradado porque nós fizemos o bem?
Ou será que ele está dizendo para nós que estamos sendo convidados a vibrar numa faixa diferente que é divina? E essa sensação de agradabilidade, de reconforto, ela é um movimento íntimo. Se buscamos no prazer a saciedade, ou saciar os nossos sentidos, não é? Com práticas complexas, agir no bem traz o que nada nesse mundo te oferece. Porque o bem-estar, a alegria, o fortalecimento, o preenchimento, ele não acaba. É um alimento que tu, depois de digerir, ele permanece na sua intimidade. Você não vai perder. Então, quando você faz o bem, sente o bem em você, aí você será estimulado para continuar fazendo o bem. Mas esse bem que você está sentindo, você não vai perder. É diferente quando o prazer do mundo, quando ele acaba, você vai em busca para repetir. Porque esvaziou o que estava estimulando. Em nível espiritual, não. Em nível espiritual, o bem que fizerdes em algum lugar, que na verdade é o seu próprio coração, diz Emmanuel, ele será o teu advogado pela eternidade em todos os lugares. É a chancela para que você continue caminhando. Então, o Paulo vem trabalhar essa questão com a gente, do sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aí o Paulo diz, que é o vosso culto racional. A gente, durante muito tempo, julgávamos que bastava cultuar. Ir para o templo, fazer as oferendas, e não basta mais assim agirmos. A proposta é nos integrarmos na engrenagem do bem universal. Porque percebendo a grandeza do bem, essa prática se transforma num propósito de vida, em que nada nesse mundo tem a força para impedir. Quando tentarmos substituir o culto ao bem pelo culto hedonista, materialista, mesmo que seja por uma escapada, lá na frente perceberemos que essa escapada foi em vão. Porque a sua consciência vai começar a te dizer, essa água aqui é limpa. Nada nesse mundo pode trazer para você o bem-estar, a alegria, esse favorecimento, essa graça que nós vamos trazendo para nós mesmos. Com isso, amigos, a vida está dizendo para nós, de uma forma extraordinária, que chegou o momento que precisamos aprofundar estes conceitos, debatermos com aquelas mentes e corações que estão interessados nessa vibe, como diz os jovens, nessa sintonia, nesta vibração, como dizia Elis, a vibração do amor.
Então, quando estamos com aqueles que procuram vibrar nesta faixa, o convite é: vamos caminhar juntos. Vamos estudar este assunto. A doutrina espírita propõe para nós um estudo majestoso, dinâmico, verdadeiro. O que é sofisma é a maneira com que os homens podem interpretar ou aplicar. Encontramos então incongruências, desvios, contradições. É humano. Mas a doutrina espírita, ela é sublime. Allan Kardec foi uma mente brilhante, escolhida por Jesus. Um vaso que foi enviado, como Paulo de Tarso um dia fora. Quantos profetas também foram encaminhados para representar o pensamento do alto. Moisés nas montanhas, João Batista no deserto, Elias profetizando lá atrás, convocando a humanidade para ressignificar a mensagem e não conspurcá-la pelo interesse pessoal. Allan Kardec foi enviado e em poucos anos, 14 anos, lidando com os espíritos, ele codificou uma obra que até hoje não encontramos nada que possa colocar em questão um ponto doutrinário. Nada, absolutamente nada, porque a doutrina espírita está perfeitamente em conexão com as mensagens do Novo e do Velho Testamento. E Jesus é o referencial que a doutrina espírita nos apresenta para seguirmos como modelo. A ciência em nenhum momento derribou o edifício. Por mais que os materialistas insistam em procurar algum ponto que possa desabonar. Dúvidas existem por interpretadores. Mistificação e a aplicabilidade que é imposta nas práticas espíritas, elas, na verdade, representam a ancestralidade que nós trazemos. Já fomos católicos, protestantes, espiritualistas, materialistas. Já tivemos muitas experiências e quando nós vamos fazer espiritismo, nós fazemos a moda da casa. O que explica o porquê que nós adulteramos a doutrina desde o momento em que Allan Kardec fechou os olhos. A história do espiritismo está eivada de conspurcações. O que, quando estudarmos com mais atenção a história, e a história vai sendo revelada à medida em que a espiritualidade entende que os homens vão adquirindo maturidade para lidar com fatos, nós vamos percebendo que estamos há 150 anos ainda demonstrando uma profunda fragilidade na interpretação do conteúdo espírita. Mas chega um momento em que o Senhor,
através das vozes das estrelas que descem do zimbório para entoar um cântico que nos conclama para encontrarmos a Canaã que foi prometida. Eles, neste hino, afirmam, tocando com versos os nossos corações, que é necessário que abramos os olhos e nos curvemos diante da magnitude da beleza da vida, do amor de Deus e da colaboração universal que os Espíritos oferecem para auxiliar no contexto dos indivíduos e das humanidades. Agora, Luísa Medeiros, Rafael, Marcos, Walter, Alice, todos vocês que chegaram agora no chat, vocês que estão conosco desde o início, como a Regina, a Helena e tantos aqui no chat, nós estamos agora ouvindo o Senhor dizendo o que já ouvimos tantas vezes, mas agora o recado é bem específico. Vinde a mim e tendes piedade. Como o Espírito de verdade trouxe para nós e foi publicado por Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Venho como outrora as ovelhas transviadas da casa de Israel. Endireitai as veredas. E sede, portanto, piedosos, amorosos, para que haja um diferencial na nossa evolução daqui para frente. Porque nós tergiversamos, nós complicamos, nós discutimos, nós negamos, e por isso estamos tendo esses sentimentos de falência, de inexpressividade, de dúvida, de medo, de insegurança, de depressões, de transtornos, de fobias. Chega o momento em que nós estamos diante de um manancial que expressa a bondade de Deus e nos apresenta uma senda a ser trilhada que tem como base o amor, mas que os pilares da verdade nos conclamam para o saber, compreender e agirmos conforme indicou Jesus no capítulo 8 do Evangelho de João, no versículo 32, quando assim afirmara: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não vos conformeis com este mundo. Qual mundo que o Paulo está se referindo, Marcela? Qual mundo? O mundo contraditório, materialista, dominador, místico? Aí fora, o que prepondera no atual estágio evolutivo do planeta são as conquistas no âmbito externo. Roma de César ou Roma dos clérigos? Roma da sociedade materialista ou Roma da sociedade religiosa,
dogmática. É a besta apocalíptica que nós estamos estudando com Jesus. No sermão profético do capítulo 24 de Mateus em diante. Ou no livro Apocalipse, que significa revelação. Que nós te convidamos, irmãos, para nos acompanhar, para estudar conosco, todos os sábados pelas manhãs. Já passamos do estudo de número 114, onde nós estamos esmiuçando o Apocalipse. E como hoje eu conversava com uma das companheiras que estão no chat, o estudo do Apocalipse é uma verdadeira cirurgia psíquica que os espíritos promovem para abrir o nosso entendimento e lançar sementes que verdadeiramente vão germinar, crescer, florescer e frutecer, propondo uma nova concepção de vida. O Paulo está dizendo aqui para a gente: não vos conformeis. Não vos conformeis com esse mundo. O mundo de fora? Ou o que vocês acham de nós conversarmos agora sobre o mundo de dentro? Eu não posso me conformar com a situação que eu me encontro. Eu preciso de renovar. E o Paulo está dizendo que a renovação se dá pelo entendimento. Entendimento. Então a doutrina espírita é uma proposta de uma grande revolução moral que parte da revisão de todo o academicismo científico-religioso que nós desenvolvemos no tempo e no espaço, por várias reencarnações. Agora chegou um momento que é necessário um outro batismo. E não é à toa que João Batista trouxe o batismo da água. E Allan Kardec traz para nós o batismo do entendimento. É necessário promovermos a educação espiritual. A educação. Mudança do entendimento para que haja mudança dos hábitos, do comportamento, implementando caracteres, fazendo hoje do nosso ideal, que é filosófico, amigo, fazer dele ciência pura de comportamento, para que hoje, que nós muitas vezes nos obrigamos, nos disciplinamos a fazer, amanhã isto tudo se fixe, instaure reflexos, e o nosso comportamento do amanhã vai ser um reflexo condicionado no amor, com expressões da caridade. Então, para isso, é necessário que renovemos o nosso entendimento. E esta renovação é que vai te libertar. Observe que nós promovemos o Evangelho nos debates, mas a gente vem para o estudo do Evangelho ainda com necessidades, com todo respeito, tão primitivas. A gente vem para o estudo do Evangelho na expectativa dos Espíritos virem até nós para resolvermos os nossos dramas. Nós vamos para o templo espírita para transferir para outrem o que nós precisamos de fazer por nós mesmos. Por isso é que nós criamos ídolos. Vamos bajular pessoas. Nos julgamos que estar dentro de uma instituição, ocupar um cargo ou obter privilégios vai nos deixar bem com Deus. Eu vou ficar amigo dos espíritos superiores. E com isso a minha vida vai melhorar.
E muitas vezes esse sistema, ele vai se repetindo, geração para geração. E o Espiritismo ainda continua fomentando. O Espiritismo, no que remonta o movimento espírita, vai fomentando uma série de comportamentos que acabam sendo caracterizados pela hipocrisia. Muitas vezes o indivíduo chega numa determinada posição em que ele se torna um ídolo, que ele, para manter o status quo, ele vive conflitos, ele se esconde, ele vai, muitas vezes, macular o seu próprio destino, porque ele se enganou, ele enganou e não tem a coragem de dizer: eu errei. Eu não sou o que vocês pensam. Eu preciso de sair dessa situação. Sabe que muitas vezes isso tem acontecido com os espíritas quando desencarnamos? Porque esse sistema que nós estamos fomentando é um sistema que aprisiona, meu amigo. Eu me recordo, dialogando com amigos da retaguarda, que viveram lá atrás nos tempos, que ficaram próximos de Chico Xavier como realmente amigos, porque o Chico teve poucos amigos. Embora uma multidão quis ser amigo dele. Entendam bem o que eu quero dizer. Ele teve atitudes de amigos para com todos. Agora eu estou trabalhando a questão da amizade no sentido do amigo confidente, que abre e que é possível debater. E um amigo que não é melhor do que o outro. Amigos estão todos no mesmo patamar. Foi nesse sentido que eu quis trabalhar a ideia. Então, por exemplo, Arnaldo Rocha, quantas vezes Arnaldo dizia, contando, alguns aspectos que nem todos nós revelamos, em que o Chico dizia assim, que as pessoas muitas vezes procuram os espíritos porque elas queriam a solução pronta. E os espíritos atendiam sem dar a solução pronta, mas tentando movimentar aspectos da lição para que o indivíduo percebesse que ele é que tem que encontrar os caminhos para serem percorridos que vão levá-los na solução de seus problemas. E nós queremos dar tudo pronto para o outro, porque isso pode alimentar a posição ilusória. Então, quanto espíritas, nós não temos que sair por aí seguindo outros espíritas, ou criando ídolos de televisão, ou craques do futebol no nosso meio, em que nós vamos alimentar fã-clubes. Amigos, nós estamos criando um sistema que encarcera tanto aqueles que queremos que sejam deuses, como nós mesmos, para não dizer que influenciamos o outro a entrar nessa mesma vibe. Num comentário, você viu fulano como ele é? Nós não temos missionários nos tempos atuais. Na verdade, não os temos. Porque aqueles arautos, os grandes expoentes, já passaram. E agora nós estamos vivendo uma fase, observem, vamos trabalhar isso juntos. Eu proponho essa discussão. Que nós estamos tendo carências em todos os setores, carências de grandes políticos, de grandes magistrados, de grandes educadores, de grandes filósofos. A gente conta nos dedos
Porque nós estamos entrando num tempo em que as personas elas vão sendo apagadas. Porque a filosofia transcendente do Evangelho propõe que adquiramos autonomia, cada um se descobrindo, cada um percebendo que não temos que transferir para o outro o que nos compete. Como somos frágeis porque somos humanos, a lógica patenteia que eu procure me reunir com aqueles que querem mudar, que querem se renovar. Por quê? Sozinho, muitas vezes, o caminho é árido. Ele é complexo. Então nos associemos com almas afins. Não no sentido de integralizar, estabelecendo vínculos. Não, não é isso. Mas como aqui agora nós estamos juntos, mas daqui a pouco cada um para a sua parte. Estamos juntos para estudar. Para que uma mão ajude a outra mão. E como a Níger colocou no chat, e juntos não desistirmos. Eu recebi hoje uma mensagem muito carinhosa de um amigo, fazendo uma alusão a uma música do compositor Raul Seixas. E esta letra é uma letra muito interessante para a gente refletir sobre ela, porque ela tem tudo a ver com o Evangelho. Ele diz assim, que é de batalhas que se vence a vida. Não desista jamais. E não pense que a vitória está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Foi Jesus quem inspirou estes poetas, e cada um interpretou do seu modus operandi. Jesus disse, aquele que perseverar até o fim, será salvo. Precisamos, meus amigos, compreender a doutrina espírita, porque hoje ela é a chave imprescindível para nos libertar. Então não pense em seita espírita. Não pense que você tenha que alimentar dependência de instituições. Elas são necessárias. Um centro espírita organiza um laboratório. Mas no centro espírita ninguém é melhor do que ninguém. Todos somos iguais. O diretor, o presidente, está lá para assinar cheque e com a sua equipe organizar a casa, abrir, fechar, apagar a luz, limpar a casa, tomar decisões. A reunião começa assim, vai ter uma festividade ou outra. O dirigente cumpre a função protocolar de abrir ou de escolher pessoas para iniciarem uma sessão. Subentende-se que o dirigente espírita é aquele que tem, vamos dizer assim, mais experiência, é aquele que agrega mais, é o líder por natureza, que é amigo de todos. Subentendemos que o grupo que vai levar à frente as tarefas são almas que se candidatam no seu sentido espontâneo para fazer, mas que não se interessam por cargos, porque o cargo ele é apenas transitório e ele não dá destaque para ninguém. O que vale é o encargo. Então todos que estão no centro espírita estão se renovando pelo trabalho. Então somos nós que necessitamos do trabalho. O centro espírita não precisa de mim. Sou eu que preciso do centro espírita. E sou eu que devo valorizar os amigos que estão dentro do centro espírita, porque eles são irmãos. O Paulo de Tarso começou a falar assim nessa carta.
Rogo-vos, pois, irmãos, que agimos com compaixão, e a compaixão de Deus. Porque renovando o entendimento experimentaremos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós vamos experimentar isso. Meus queridos amigos, minhas bondosas irmãs do ideal espiritista cristão, vamos com humildade e vamos trabalhar para que a paz seja o prêmio do investimento que vamos trabalhar em cima. O empreendimento da tolerância, o empreendimento da perseverança, o empreendimento da solidariedade, da igualdade, da fraternidade. Eu agradeço de coração a presença de cada um de vocês que estão trazendo essa audiência para esse singelo trabalho. Trabalho de formiguinha, como está esculpido no Evangelho segundo o Espiritismo. Somos formiguinhas, mas uma formiga junto com uma outra formiga, muitas formigas conseguem transportar o que seria inimaginável para poucas. Com isto, fazendo a reverência aos nossos benfeitores espirituais, especificamente nessa noite, Emmanuel, que veio para o Brasil desde 1549 com as naus de Tomé de Souza. Na época ele era a personalidade de Manuel da Nóbrega, caminhando para completar 500 anos. 500 anos de evangelização no Brasil. Emmanuel. Observem bem, no ano de 2057, o Emmanuel vai estar completando 500 anos em que ele pôde iniciar os processos de evangelização desse país. E foi se renovando intimamente, sob a inspiração de Paulo de Tarso. Então, tributo e honra a quem de direito. Tributo e glória para o Espírito Emmanuel, para José de Anchieta, para todos aqueles missionários que vieram para o Brasil para nos auxiliar. E que agora, do mundo espiritual, eles continuam investindo, mas contando com cada um de nós que estamos dispostos a trabalhar essa renovação. Esta é a meta. Mas não podemos pensar na grande renovação. Nós devemos refletir nas pequenas renovações. Então, Emmanuel diz assim no livro Fonte Viva, através da mediunidade singular, majestosa, humilde, mas muito amorosa de Chico Xavier, na lição 107 do livro Fonte Viva, ele diz assim: renovemo-nos dia a dia. Referindo ao versículo 2 que estamos estudando. Vamos ouvi-lo. E eu convido cada um de vocês a se desligarem do plano objetivo. Vamos desligar os 5 sentidos. Vamos abrir a acústica da alma para trabalhar o 6º sentido da mediunidade. Vamos sair do plano intelectivo. Vamos sentir a mensagem que será levada para você através dessas vibrações do amor do Cristo. Minha amiga, meu irmão,
Não adianta a transformação aparente da nossa personalidade na feição exterior. Mais títulos, mais recursos financeiros, mais possibilidades de conforto e maiores considerações sociais podem ser simples agravo de responsabilidade. Renovemo-nos por dentro. É preciso avançar no conhecimento superior. Ainda mesmo que a marcha nos custe suor e lágrimas. Aceitar os problemas do mundo e superá-los. A força de nosso trabalho e de nossa serenidade. É a fórmula justa de aquisição do discernimento. Dor e sacrifício. Aflição e amargura. São processos de sublimação que o mundo maior nos oferece, a fim de que a nossa visão espiritual seja acrescentada. Facilidades materiais costumam estagnar-nos a mente, quando não sabemos vencer os perigos fascinantes das vantagens terrestres. Renovemos nossa alma, dia a dia, estudando as lições dos vanguardeiros do progresso e vivendo a nossa existência sobre a inspiração do serviço incessante. Apliquemo-nos à construção da vida equilibrada, onde estivermos. Mas não nos esqueçamos de que somente pela execução de nossos deveres, na concretização do bem, alcançaremos a compreensão da vida. E com ela, o conhecimento da perfeita vontade de Deus a nosso respeito. O mesmo Emmanuel, no livro Pão Nosso, na lição 167, ele diz assim: assim como qualquer trabalho terrestre pede a sincera aplicação dos aprendizes que a ele se dedicam, o serviço de aprimoramento mental exige constância de esforço no bem e no conhecimento. Ainda que é forçoso reconhecer que a disciplina entrará com fatores decisivos. Minha amiga, meu irmão, não te cristalizes, pois, em falsas noções que já te prejudicaram o dia de ontem. Repara a estrutura dos teus raciocínios de agora, ante as circunstâncias que te rodeiam. Pergunta a ti próprio: quanto ganhastes no Evangelho? Para analisar retamente esse ou aquele acontecimento do teu caminho. Faze isto, e a bondade do Senhor te auxiliará na esclarecedora resposta a ti mesmo. Que a resposta
possa chegar e que possamos nos entregar nesse processo de renovação, com a alma e com o coração prontos para os testemunhos, os desafios que baterão à nossa porta. Teremos condições de superá-los. Para isso, que possamos nos curvar diante da infinita misericórdia de Deus e abrir o coração para servir. Assim, o mundo espiritual irá, por certo, não só respaldar, mas nos apoiar, enviando todos os recursos de que tanto necessitamos para atingir a vitória. Se errar, se cair, nada acabou. Tente outra vez, porque a vitória não está perdida. É de batalhas que venceremos a vida. Jesus venceu. Venceu o mundo íntimo. E Ele nos aguarda no cume da montanha, irradiando a sua luz benfeitora e clamando, dizendo: vinde a mim, meus filhos, todos vós, que eu vos aliviarei. Chega um momento em que precisamos começar essa subida. Unamo-nos em Cristo, com o Cristo e para o Cristo. E assim chegaremos no cume da montanha, dos nossos sonhos, dos nossos ideais. Que Deus nos inspire. Que os bons espíritos possam envolver a todos que amamos, a todos os familiares, aqueles que não pensam como a gente, corações que estão sangrando pela vida, espíritos que estão distantes da renovação, no seu sentido consciente. Que possamos mentalizar as flores do bem sendo espargidas no caminho de toda a humanidade. Nestas vibrações, nesse instante final, nos despedimos de todos, agradecendo a audiência e pedindo mais uma vez: estejam conosco para que a gente possa divulgar essa doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita, pois ela é a chave que vai auxiliar a humanidade cada vez mais a encontrar, a amar e a seguir Jesus. Muito obrigado e me despeço com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos, dizendo: Ave, Ave, Ave Cristo. Até o próximo estudo, se Deus quiser. Muito obrigado. Rede Amigo Espírita, uma ferramenta